Por 13 anos, verifiquei regularmente as imagens de satélite de uma casa perturbadora no Google Maps. Eu não vou te dizer onde procurar, a menos que você queira algo aterrorizante para olhar para você. Quando vi a casa pela primeira vez em 2012, no entanto, não era perturbador e era curioso, como eu. Não me lembro porque estava distraidamente percorrendo aquela vila britânica, escassamente povoada e quase indefinida. O que me lembro é a razão pela qual parei em um jardim específico atrás de uma casa isolada, que ficava ao lado de alguns vastos acres de terras agrícolas. Uma longa sombra em forma de T estava pintando o gramado. Parecia, aos meus olhos, um espantalho enorme. Por uma questão de visibilidade, a maioria das imagens de satélite é tirada quando o sol está mais alto, o que significa que as sombras estão mais curtas. Você raramente verá pessoas andando por aí. Mesmo que o faça, suas sombras não as denunciarão. Não poderia ter sido uma pessoa de pé com os braços estendidos. Então, novamente, algo sobre minha hipótese de espantalho também não caiu bem. De qualquer forma, eu era um adolescente na época e meus interesses eram inconstantes. Eu esqueci a coisa toda por anos, mas em 2016, meu amigo e eu estávamos conversando sobre os muitos mistérios não respondidos da internet que circulavam, e me lembrei desse mistério muito pessoal de 4 anos depois. Mostrei a casa ao meu amigo no Google Maps, e foi ainda mais curioso do que da primeira vez. Havia 2 tons em forma de T. O original era mais longo do que nunca, e o novo tinha metade da altura do primeiro. Sombras muito estranhas, admitiu Oliver. E é apenas uma casa residencial, não parte das terras agrícolas próximas. Então, por que o proprietário precisaria de espantalhos? Não me lembro como respondi. A conversa fez um desvio para outra coisa, graças ao licor incapacitando meus processos de pensamento. Não foi até 2019 que meu amigo mencionou a casa intrigante novamente. Então pesquisamos no Google mais uma vez. E, novamente, o jardim havia mudado. A segunda sombra havia crescido até a altura da primeira sombra. Algo sobre a estranheza de tudo isso me deixou, pela primeira vez em 7 anos, com bastante medo. Eu vi em seus olhos arregalados que Oliver sentia o mesmo. Ele rapidamente jogou fora seu desconforto, mas notei seu lapso momentâneo de cabeça fria. Notei a hesitação que precedeu sua risada afetada e antinatural. Eu simplesmente não entendia muito bem porque nós dois tínhamos tanto medo de 2 sombras. O bebê espantalho está crescido, disse ele. Eu não respondi. 30 segundos depois, Oliver ergueu o telefone, exibindo o Google Maps, e disse: 52 minutos. Eu cronometrei a linha azul que pontilhava uma rota de seu apartamento até a casa de campo a quase 1 hora de distância e levantei uma sobrancelha. Você não está falando sério. Eu sou. Ele insistiu. Falamos sobre esta casa há anos. Você não quer saber o que há naquele quintal. Eu balancei minha cabeça. Não, mas há algo fora dessa imagem, Oliver. Ele gemeu. Vamos lá, Jamie. Eu sei que deixou uma coceira sem coceira em seu cérebro. Eu te conheço. Não vamos dirigir pelo país para espionar o jardim de alguém, eu disse. Bem, eu sou. E eu adoraria sua companhia, Oliver respondeu, encolhendo os ombros. Há um limite para o que a visão panorâmica revela, e o Street View não nos deixa espiar por cima daquelas sebes detestáveis. Precisamos ver o lugar pessoalmente. Sinto como se tivesse saído do meu corpo por mais ou menos 1 hora. Deixe outra pessoa tomar as rédeas. Pois só percebi que havia sido persuadido a acompanhar meu amigo quando seu carro parou do lado de fora daquela famosa casa do Google Maps, não mais visto como um telhado plano e jardim do ponto de vista de um pássaro, mas como uma estrutura tridimensional e raravamente real. A residência despretensiosa de tijolos vermelhos era cercada por sebes de 2,5 metros de altura, campo e silêncio. Havia outras cabanas espalhadas ao longo das estradas sinuosas do campo, aqui e ali, mas elas não fizeram nada para cortar o silêncio opressivo e consumidor da área. Algo sobre ver a propriedade na carne deixou meus cabelos formigando. Deixou-me pronto para tirar o volante das garras de Oliver e nos levar para longe daquele lugar de paredes altas. E suas sebes provocaram uma pergunta óbvia de meus lábios. A menos que você tenha trazido palafitas, como vamos espiar este jardim?
Oliver sorriu ao abrir a porta do motorista. Então eu o segui até o porta-malas do carro. Ele sempre foi mais um cara que mostra para contar. Dentro do porta-malas do carro havia um drone. Por favor. Não, eu gemi interiormente. Eu odiava a ideia de bisbilhotar a propriedade de um estranho com uma câmera aérea. Então, novamente, escalar a cerca e invadir teria sido pior. Então eu balancei a cabeça, sinalizando que eu iria junto com o plano estúpido de Oliver. Ele rapidamente levou o drone para o céu e assistimos à transmissão ao vivo em seu controlador de tablet enquanto o inseto branco, laminado e plástico navegava alto acima da casa, rotores borrando contra o céu. Oliver levou o dispositivo sobre as telhas e nós dois prendemos a respiração quando o jardim apareceu. Então exalamos em suspiros ásperos e dolorosos de choque com os lançadores revelados das longas sombras que eu tinha visto em fotos por 7 anos. Não espantalhos de jeito nenhum. 2 humanos foram amarrados com uma corda grossa e bem amarrada em volta de seus pulsos e pernas a grandes cruzes de madeira, talvez. Por mais que o pensamento me horrorizasse. Crucifixos. Meu amigo e eu não gritamos, mas ficamos em silêncio, muito quieto. Não há trauma como o choque. Nenhum horror é como estar congelado no local, incapaz de pensar. Não é possível correr. E o terror do que estávamos vendo só pioraria quando meu amigo decidiu, com dedos instáveis, voar o drone para baixo, levando-o para mais perto das 2 pessoas amarradas no jardim. Um deles era um adolescente, contorcendo-se fracamente em restrições enquanto olhava fixamente no drone que o filmava de cima. Ele usava uma camiseta branca com 5 letras rasgadas em seu tecido, rasgadas até a carne, criando letras manchadas de sangue em seu torso. Gerardo, Deus! Eu gemi de terror, caindo contra o carro com os olhos marejados na tela do tablet. De Oliver? Temos que ligar para alguém. Na cruz original, que eu tinha visto 9 anos antes, havia uma mulher que mal se parecia com uma mulher. Seus braços e pernas, saindo de buracos e macacões, nada mais eram do que feixes de palha. Oliver e eu finalmente nos libertamos de nossos estados congelados, começando a nos lamentar quando percebemos que a mulher cativa estava muito viva, mas muito sem membros, exceto pelos braços em torno dos quais as cordas estavam firmemente enroladas, cortando suas roupas e a pele por baixo. Da mesma forma que o garoto se contorcendo ao lado dela, havia outra palavra escrita com sangue. Prostituta Oliveira abriu os lábios, conseguindo apenas sibilar um sussurro e sem palavras. Antes que ele conseguisse tentar novamente, um trovão estalou. No ar, seguido pelo corte da transmissão ao vivo e a visão do drone despencando do outro lado da casa, ouçando no jardim. Aquele som estrondoso só era ouvido nas verdadeiras boonias da Inglaterra. Um tiro. E momentos depois, meus olhos captaram a silhueta de um homem largo e volumoso por trás das cortinas finas, como o papel da janela do andar de cima da casa. As cortinas se separaram. Então espreitou um instrumento de cano duplo e uma mão alcançando a trava da janela. Eu gritei de medo com Oliver. Mexa-se! Enquanto subia no carro, o som de plástico rangendo encheu meus ouvidos. Eu não tive que olhar para cima para saber o que estaria apontando para nós daquela janela aberta. Oliver pisou no acelerador e eu meio que esperava que sua janela lateral quebrasse de repente. Esperava que o corpo do meu melhor amigo desmoronasse em uma poça de sangue contra o volante. No entanto, não houve tiros. Nós fomos embora. Que porra é essa? Oliver berrou minutos depois, saliva, lágrimas e ranho voando de seu rosto horrorizado. Consegui apenas soluçar em resposta. Meu amigo parou em um posto de gasolina, 20 minutos depois e, embora eu dissesse que precisávamos ligar para a polícia, ele alegou que deveríamos voltar para casa primeiro, que deveríamos ser corajosos. Oliver estava preocupado que o proprietário tivesse optado por não nos seguir porque precisava descartar todas as evidências. Então meu amigo sugeriu que tivéssemos uma janela limitada para voltar e registrar algumas evidências do que o homem havia feito. Você assiste a muitos programas policiais, implorei, ofegando pesadamente. Este é o mundo real, Ali. No mundo real, você vê um crime e chama a polícia. É assim que funciona, de qualquer forma. Depois de muitas idas e vindas, meu amigo conseguiu me enganar, fazendo-me pensar que
Ele estava de acordo com meu plano de simplesmente deixar isso para as autoridades. Mas enquanto eu entrava no posto de gasolina para pagar nosso tanque recém-cheio, Oliver se afastou e me deixou para trás. Tentei ligar para ele várias vezes na hora seguinte. NADA e NT1U, liguei para a polícia e contei o que havia acontecido. Para dar crédito a quem é devido, as autoridades levaram minha reclamação a sério e revistaram a propriedade do proprietário. No entanto, como Oliver temia, os policiais que responderam não encontraram nada no jardim do estranho. Nenhuma vítima crucificada e recheada de palha, nenhuma carcaça de um drone, sem cartucho de espingarda. Nada para validar meu conto de fadas. O dono da casa, um homem chamado Tomlinson, disse à polícia que não tinha visto nenhum drone, nem 2 homens fora de sua propriedade. Mostrei à polícia a imagem de satélite no Google Maps e o Sr. Tomlinson simplesmente riu. Ele disse que a imagem estava, pelo menos 1 ano desatualizada, que ele havia se livrado dessas estátuas meses antes. Sim, estátuas. Aparentemente, essa foi uma explicação suficiente para os policiais. Obviamente, havia muitas maneiras de corroborar minha história. A polícia verificou as imagens de vigilância no posto de gasolina, viu Oliver e eu parados perto das bombas, depois o viu ir embora enquanto eu estava na loja. Veja, eu protestei. Não, estávamos dizendo que você estava mentindo. Jamie, insistiu um policial. Nós simplesmente precisamos de evidências. Eu apontei para a tela. Aí está sua evidência. Nós dirigimos para cá juntos, e agora ele se foi. Olha, isso foi há apenas algumas horas. Vocês 2 estavam claramente discutindo. Parece que seu amigo só precisa se acalmar, sugeriu um dos policiais. Eles prometeram investigar o desaparecimento de Oliver assim que o tempo apropriado tivesse passado. Bem, 48 horas depois, quando ele ainda não tinha mostrado o rosto, a polícia me levou mais a sério. No entanto, dias, depois semanas, depois meses se passaram. Nenhum sinal dele, e as autoridades não conseguiram encontrar nenhuma evidência sugerindo que Tomlinson mantinha pessoas em cativeiro em seu jardim. Nenhuma evidência de prisioneiros em qualquer lugar de sua propriedade. Então veio a pandemia e o mundo teve problemas maiores. Ninguém acreditou na minha história, não importa quantas vezes eu falasse sobre a imagem do Google Maps, o drone e o que nós 2 tínhamos visto. Eventualmente, pesquisei a área ao redor da casa do Sr. Tomlinson, uma área que incluía aldeias e fazendas vizinhas, todas formando uma comunidade muito unida. A partir de artigos de notícias, soube que uma mulher e um fazendeiro desapareceram em 2011, e isso me fez pensar e então, consegui me infiltrar em um grupo do Facebook para a área local, fingindo que havia comprado uma propriedade na área. Eles me deixaram entrar. Você não acreditaria nas coisas a serem aprendidas em um grupo privado do Facebook. É onde as fofocas da aldeia vivem. Na década de 2020 soube que este fazendeiro local era viúvo há 3 anos, antes de finalmente conhecer alguém novo. Em 2010, alguém do próximo condado. Muitas pessoas não gostaram disso, pois adoravam sua esposa. E para piorar, como comentou um usuário do Facebook, essa nova mulher era uma forasteira. Compartilhei essas informações com os policiais e investigadores. Eles estavam cientes dos casos de pessoas desaparecidas, obviamente, mas isso foi tudo o que consegui com eles. Eles me cercaram, assim como fizeram com Oliver, e isso me deixou com uma sensação de dor no estômago. Dado que eles moravam na área, comecei a temer que eles também fizessem parte dessa comunidade unida. Começou a temer que eles não estivessem muito preocupados em cavar muito fundo nos desaparecimentos da área. Começou a temer que eles pudessem até ser culpados. Claro, muitas coisas não bateram. Oliver e eu tínhamos visto uma mulher e um menino naquele jardim, não uma mulher e um homem. Ainda assim, tinha que haver algo nessa coincidência. Eu tinha certeza disso. Por um tempo, até considerei quebrar as regras de bloqueio e retornar à propriedade do Sr. Tomlinson, fazendo minha própria investigação. Mas então veio, em 2020, uma série de notas assustadoras na minha caixa de correio. Eu assisto também. Ninguém, nunca os encontrará. Não volte. Você virá em 4º lugar.
Tornei-me um agorafóbico, fiquei apavorado demais para procurar Oliver. Eu teria quebrado as regras de bloqueio para meu velho amigo em um piscar de olhos. Mas a possibilidade de encontrar o Sr. Tomlinson novamente, o homem assombroso que quase nos matou de sua janela, era um pesadelo grande demais para suportar. Me chame de covarde se precisar, mas pergunte a si mesmo o que faria em tal situação. Todos os dias, eu verificava minhas janelas, esperando ver aquele estranho me observando da garagem ou do jardim dos fundos. Não tenho ideia de como ele descobriu onde eu morava. No início de 2023, assim como minha fobia ao ar livre mostrava sinais de diminuir um pouco, pensei em uma palavra em particular naquela terceira e última nota. KOR. E eu já havia pensado que era um erro ortográfico. Presumi que o Sr. Tomlinson pretendia escrever: "Você vai sair." Mas uma nova possibilidade surgiu na minha cabeça. Quando voltei ao Google Maps mais uma vez, o último vestígio de esperança abandonou meu corpo e o pavor tomou seu lugar. Na última imagem de satélite da casa de Tomlinson, 3 sombras em forma de T pintaram a grama. Eu sei quem deve ser o terceiro, mas ainda estou, 2 anos depois, com muito medo de voltar e ver por mim mesmo. Com muito medo de me tornar a quarta sombra, no jardim, mais pálido que homem,